Hospício Cranbrook. Um nome sussurrado pelos moradores locais. Nunca dito em voz alta. Dizem que o mal paira por aqui. O hospício fica no topo de uma colina varrida pelo vento. Sua sombra cai sobre a cidade como uma maldição. Uma lembrança iminente de horrores esquecidos. Paredes de pedra desgastadas escondem segredos indizíveis. Janelas gradeadas, como olhos vazios, olham para o mundo. Este é um lugar onde a esperança vai morrer. 4 amigos, jovens e tolos, pararam nos portões enferrujados. Atraídos pela lenda de Cranbrook. Eles buscavam emoções. Eles encontraram o terror. Havia Jake, o ousado, sempre ultrapassando os limites. Emily, a cética, tentando mascarar seu medo crescente. Ben, o quieto, observador, absorvendo tudo. E Chloe, a sensível, já sentindo um pavor arrepiante. O último a entrar é um ovo podre! Jake gritou, já na metade dos degraus em ruínas. Sua bravata pouco fez para mascarar o silêncio perturbador que pairava no ar. Os outros trocaram olhares inquietos, mas o desafio havia sido feito. Eles estavam comprometidos agora. Eles entraram. O ar lá dentro era pesado, denso com o cheiro de decomposição e algo mais. Algo indefinível, sinistro. Um estrondo repentino ecoou pelo corredor. Chloe pulou, seu coração batendo forte contra as costelas. O que foi isso? Ela sussurrou, sua voz trêmula. Provavelmente só o vento, disse Jake, mas sua voz não tinha convicção. Nem mesmo ele podia negar a crescente sensação de desconforto. À medida que se aventuravam mais fundo, as sombras pareciam se contorcer e se retorcer. Sussurros os seguiram, logo fora de alcance. Ben jurou ter visto uma figura os observando do final de um corredor. Quando ele piscou, ela havia sumido. Eles estavam sendo observados. O hospício tinha tomado conta deles, mas o sofrimento estava longe de acabar. Presos dentro daquelas paredes, os amigos se viram num pesadelo que distorcia as próprias lembranças. Cada cômodo que entravam refletia seus medos mais profundos, as coisas que mais se arrependiam na vida. O Jake foi o primeiro a se entregar. Ele foi parar numa sala de aula, cara a cara com os valentões que faziam bullying com ele. Os deboches ecoavam na cabeça dele, cada vez mais altos, mais distorcidos, até ele não aguentar mais. Ele correu, mas não tinha escapatória. A Chloe deu de cara com um quarto de hospital. A mãe dela estava deitada numa maca, toda entubada. A culpa por não ter estado presente nos últimos momentos da mãe consumiu ela por dentro. Ela tentou se aproximar, mas a mãe dela foi desaparecendo, até só sobrar aquele quarto frio e vazio do hospício. O tormento do Ben foi um corredor escuro, enorme, forrado de espelhos. Cada reflexo mostrava uma versão diferente dele, cada vez mais monstruosa. Ele esmurrava os espelhos, mas os cacos se multiplicavam, cercando ele com um monte de imagens grotescas. O hospício não aprisionava só o corpo deles. Ele sugava a alma, os medos, os arrependimentos. Os sussurros ficavam mais altos, mais insistentes, como se as paredes estivessem se fechando. Tarde demais, eles perceberam. O hospício não era só um prédio. Era uma entidade viva, se alimentando do desespero deles. A sanidade deles foi se esvaindo até eles virarem parte da história macabra daquele lugar. Os gritos deles se juntaram ao coro de almas perdidas. A lenda de Cranbrook aumentava, mais um conto para avisar quem ousasse chegar perto. Tem lugares que a gente não deve mexer. Tem portas que nunca deviam ser abertas. Decididos a escapar, os amigos juntaram toda a coragem que tinham. O manicômio parecia sentir a determinação deles, e as paredes tremeram com uma energia maligna. Sombras se contorceram em formas grotescas, bloqueando o caminho. Não eram só frutos da imaginação, eram entidades nascidas da essência sombria do Cranbrook.
A primeira entidade que encontraram foi uma enfermeira espectral, com olhos vazios e um sorriso distorcido. Ela se movia em silêncio, sua presença sufocante. A Chloe, impulsionada pela lembrança da mãe, confrontou a enfermeira. O ar ficou gélido enquanto ela encarava seu medo, e com um grito que ecoou pelos corredores, conseguiu repelir a aparição, mas não sem uma lembrança arrepiante de sua culpa. Em seguida, uma figura monstruosa, parecida com os valentões do passado do Jake, surgiu. O riso deles agora era uma cacofonia de tormento. O Jake, tremendo, se manteve firme. Ele gritou de volta, com a voz trêmula, mas resoluta. Os espectros vacilaram e se dissolveram na escuridão, deixando Jake ofegante, mas vitorioso. O Ben encarou o horror final, um corredor infinito de espelhos, cada um refletindo uma versão mais grotesca dele mesmo. Os reflexos se estendiam, com mãos em garras. Ele lutou, quebrando os espelhos com fúria desesperada. Cada estilhaço parecia enfraquecer o domínio do manicômio, mas o preço foi alto. Os nós dos dedos do Ben sangravam, e seu espírito diminuía. Reunidos, exaustos, mas vivos, os amigos perceberam a verdadeira natureza do Cranbrook. Não era apenas um prédio, era uma entidade viva, se alimentando dos medos e arrependimentos deles. Eles tinham que se manter fortes, unidos, para ter alguma chance de escapar. Mas o manicômio ainda não tinha terminado com eles. A cada passo, os corredores pareciam se estender mais, os sussurros ficavam mais altos e as sombras mais escuras. A batalha estava longe de acabar, e os amigos sabiam que teriam que enfrentar seus medos mais profundos mais uma vez para se libertar das garras sinistras do Cranbrook. Antes de sua última tentativa de fuga, os amigos tropeçaram em um antigo arquivo, escondido atrás de uma parede falsa. O que encontraram lá dentro congelou suas almas. Arquivos empoeirados, fotos desbotadas e registros médicos detalhavam a história sombria do asilo de Cranbrook. Décadas atrás, o Dr. Anselm, um renomado psiquiatra, transformou o asilo em seu laboratório pessoal. Ele realizava experimentos cruéis, explorando os limites da mente humana. Os pacientes eram tratados como cobaias, submetidos a torturas psicológicas e físicas. Alguns foram trancados em salas escuras por dias. Outros foram expostos a substâncias químicas que corroíam suas mentes lentamente. Uma foto chamou a atenção de Chloe. Era de uma jovem mulher com olhos assustadoramente familiares. Era sua mãe, internada no hospício. O registro revelava que ela havia sido submetida a experimentos de privação sensorial, que a deixaram em um estado catatônico até sua morte. Chloe sentiu uma onda de raiva e tristeza, mas também uma determinação renovada para escapar daquele inferno. Jake encontrou registros de pacientes que foram induzidos a enfrentar seus piores medos repetidamente, até que suas mentes se quebrassem completamente. Ele reconheceu o nome de um dos pacientes. Era seu avô, que sempre foi atormentado por pesadelos inexplicáveis. Ben, ao folhear os arquivos, descobriu uma carta do Dr. Anselm. Nela, o médico detalhava seus planos para transformar o asilo em uma entidade viva, alimentada pelo medo e sofrimento dos pacientes. Ele acreditava que poderia alcançar a imortalidade ao transferir sua consciência para o prédio, tornando-se um com Cranbrook. Com essas revelações, os amigos perceberam que o asilo não era apenas uma construção maligna, mas uma manifestação do próprio Dr. Anselm, que continuava a se alimentar de suas vítimas. A luta para escapar se tornou ainda mais desesperada. Mas agora eles sabiam contra o que estavam lutando. Eles tinham que destruir a essência do Cranbrook, ou seriam eternamente aprisionados. Com essa nova determinação, os amigos deixaram a sala de arquivos, prontos para enfrentar a entidade que controlava o asilo. Mas o Cranbrook não cederia facilmente, e a última batalha
estava prestes a começar. Ao saírem da sala de arquivos, uma determinação arrepiante tomou conta dos amigos. Eles sabiam o que tinham que fazer. Os corredores do manicômio se contorciam, levando-os cada vez mais fundo no coração de Cranbrook. O ar ficou mais frio e as sombras pareciam pulsar com vida própria. Chloe liderava o caminho, agarrando uma arma improvisada, os olhos queimando com determinação. "Temos que encontrar o núcleo", ela sussurrou, a voz firme apesar do medo que lhe corroía as entranhas. De repente, as paredes ao redor começaram a se transformar, assumindo formas de rostos grotescos que zombavam e riam deles. O chão tremeu enquanto o próprio manicômio tentava resistir ao seu avanço. A lanterna de Jake piscou, projetando sombras sinistras nas paredes. "Está tentando nos impedir", disse ele, com desespero na voz. "Não podemos deixar vencer." Os olhos de Ben percorriam o ambiente, procurando qualquer sinal do núcleo. "Ali!" gritou ele, apontando para uma enorme porta de ferro no final do corredor. Ela estava coberta de símbolos estranhos, pulsando com uma energia sombria. Conforme se aproximavam da porta, um rugido ensurdecedor ecoou pelos corredores. O chão se abriu e aparições fantasmagóricas emergiram, seus rostos contorcidos em agonia. Os amigos lutaram desesperadamente, brandindo suas armas e desviando das mãos espectrais que tentavam agarrá-los. Com um último esforço desesperado, eles forçaram a porta e entraram em uma vasta câmara. Em seu centro, havia um altar grotesco, pulsando com uma luz verde doentia. "É aqui", disse Chloe com a voz trêmula. "Este é o coração de Cranbrook." De repente, a sala foi inundada por uma luz ofuscante e a figura fantasmagórica do Dr. Anselm apareceu diante deles. Seus olhos brilhavam com loucura e sua voz ecoou pela câmara. "Vocês não podem me destruir", ele sibilou. "Eu sou eterno." Reunindo toda a sua coragem, os amigos avançaram em direção ao altar, brandindo suas armas. O ar crepitou de energia enquanto eles golpeavam o coração de Cranbrook, enviando ondas de choque pela câmara. As paredes começaram a desmoronar e o chão tremeu violentamente. Os gritos do Dr. Anselm encheram o ar enquanto sua forma se desintegrava no nada. Com um rugido final e ensurdecedor, a câmara desabou sobre eles e os amigos foram engolidos pela escuridão. Quando a poeira baixou, eles se encontraram do lado de fora das ruínas. O sol nascia, lançando uma luz quente e dourada sobre a paisagem. Eles tinham conseguido. Eles haviam destruído o coração de Cranbrook. Mas, ao olharem para as ruínas fumegantes, eles não conseguiam se livrar da sensação de que a presença sombria do manicômio ainda pairava, esperando que as próximas almas desavisadas caíssem em suas garras. Conforme a poeira baixava e a luz da manhã tocava as ruínas de Cranbrook, o grupo de amigos permanecia em transe, os corpos trêmulos de exaustão e medo. Eles haviam destruído o coração do manicômio, mas o peso da experiência ainda era sufocante. Os olhos de Chloe examinavam o horizonte, procurando por qualquer sinal de que estavam realmente livres. O ar estava estranhamente parado, como se estivesse prendendo a respiração. Jake caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Conseguimos!" ele sussurrou, mas sua voz demonstrava incerteza. Ben colocou a mão no ombro de Jake, tentando confortá-lo, embora seu próprio rosto estivesse pálido e tenso. "Nós conseguimos sair", disse ele, mas as palavras pareciam vazias. Os amigos trocaram olhares,
A pergunta não dita pairando no ar. Será que eles realmente haviam escapado dos horrores de Cranbrook? De repente, um vento frio varreu as ruínas, carregando ecos distantes de risadas. Os amigos estremeceram, o alívio contaminado por uma sensação inquietante de pavor. A presença de Cranbrook ainda era palpável, como se a história sombria do manicômio jamais pudesse ser totalmente apagada. O olhar de Chloe se encheu de determinação. Precisamos alertar os outros. Ela disse com firmeza. Ninguém nunca mais deve vir aqui. Juntos, eles voltaram para a cidade, carregando as cicatrizes da experiência angustiante. Prometeram compartilhar sua história, para garantir que os horrores de Cranbrook permanecessem enterrados e esquecidos. Ao contarem sua história para qualquer um que quisesse ouvir, uma percepção arrepiante surgiu. Alguns lugares devem permanecer ocultos, seus segredos jamais devem ser desvendados. O manicômio em Cranbrook era um desses lugares, um lembrete sombrio de que a curiosidade pode levar a um terror inimaginável. Os amigos se tornaram um alerta vivo, sua história um testemunho dos perigos que espreitam nas sombras. Eles haviam sobrevivido, mas o manicômio deixou uma marca indelével em suas almas. Portanto, preste atenção ao aviso deles, caro espectador. Algumas portas é melhor deixar fechadas. Alguns mistérios é melhor deixar sem solução. E alguns lugares, como o manicômio em Cranbrook, é melhor deixar intocados, para não despertar a escuridão que reside em seu interior. Pois as sombras ainda persistem, esperando a próxima alma desavisada vagar em suas garras, e quando isso acontecer, o ciclo de terror recomeçará.